construção dos bonecos do Espantosas Criaturas, tanto do primeiro quadro quanto do segundo quadro, procuraram assim considerar as formas, as texturas, a maleabilidade, digamos assim, desses materiais. A estrutura dos bonecos do espetáculo Espantosas Criaturas tem algumas especificidades em relação ao que a gente já desenvolvia nos bonecos, porque eles são de materiais reaproveitados, e aí você tem que levar em conta exatamente esse tipo de material que tem ali. A ideia de produção dos bonecos do espetáculo Espantosas Criaturas apareceu a partir de uma oficina desenvolvida por um bonequeiro de Posadas, na Argentina, chamado Basco, e ele integra um grupo de teatro de títeres que se chama Sacado del Tacho. E ali então eu pude acompanhar, eu já conhecia os bonecos que ele trabalhava, mas eu pude acompanhar um pouco mais de perto os mecanismos, a proposta desses bonecos. E o que mais me chamou a atenção nesse trabalho desenvolvido pelo Basco é justamente a proposta que ele tem de evidenciar o reaproveitamento desses materiais. É uma proposta estética que não se preocupa em disfarçar. Os materiais dos quais eles são feitos, que são materiais reaproveitados, eles aparecem e se identificam em cena. Então, boneco feito de pote de plástico ou os potes aparecem. Evidenciar ao público que ali, de um objeto que iria para o lixo, que seria descartado, se faz um objeto artístico. Então ali também eu pude ver como que ele busca essa expressividade, essa potencialidade dos materiais, né? Como os materiais determinam, de alguma forma, a execução desses bonecos. As técnicas dos bonecos do espetáculo Espantosas Criaturas são diferentes assim entre si, né? Tem basicamente umas 3 técnicas, 4 talvez. Mas a gente tem que ir nominando, porque saiu das técnicas formais, que é a luva, vara, enfim, balcão. A gente não tem um nome assim, na área de artes do Brasil aqui para a gente chamar uma técnica que você usa no palco, né? Então a gente chama de boneco para espaço livre. Os materiais foram selecionados antes e os personagens foram criados a partir dessa relação com os materiais. Mas houve também um certo planejamento, porque então a partir daí foram feitos alguns desenhos expressivos dos bonecos, de algumas características dos bonecos, que técnica a gente utilizaria e que tipo de mecanismo teria. Os bonecos que a gente usa no espaço livre acoplado ao corpo, ele é acoplado pelo pé, então pelo pé a gente conduz o boneco, e a cabeça de ambos fica na altura mais ou menos do peito de cada manipulador, e atrás da cabeça tem uma vareta, então seria um boneco de corpo inteiro para espaço livre acoplado ao corpo do manipulador. Temos bonecos para espaço livre, como o Guto, que é feito a partir de materiais que remetem ao mundo tecnológico, eletrônico, e a Liz, que é um personagem construído a partir de embalagens plásticas. Eles têm a cabeça, o corpo, braços e pernas, e nos pés são tênis. A gente calça esses tênis deles. Tem uma ligação, por exemplo, das pernas, passa um cordão grosso por dentro, então vai lá no pé, passa por dentro da parte de baixo da perna, e ali tem uma dobradiça para o joelho, depois segue e vem até a cintura, onde é finalizado.
nessas partes que flexionam, como cintura e também o joelho e o pé, eu tive que ir desenvolvendo. Foi um processo meio demorado, assim. Outros bonecos, como a Nísia, por exemplo, que é basicamente um boneco de vara, né? E que tem a manipulação direta nos braços, um personagem que agrega materiais descartáveis que remetem ao passado e ao presente. Então tem objetos antigos, e isso interage com elementos tecnológicos mais inovadores, né, que remetem assim ao presente, ao mundo tecnológico. Aí a Nísia, como ela é feita em duas peças, assim, a cabeça e o corpo, o que liga os dois é uma vara, que é uma vara de guarda-sol de praia, que é um material rígido e leve e tubo oco, assim, né? Então eu consegui acoplar uns mecanismos que, quando ela está de frente, ela está numa posição em que o pescoço tranca numa chavetazinha. Então é muito simples, mas dá um pouco mais de tranquilidade para o manipulador, porque senão ele pega o boneco e qualquer movimento aleatório pode ficar o boneco mexendo sem intencionalidade nenhuma. E a Betty Glamour, por exemplo, que é feita também com embalagens, partes de embalagens reaproveitadas, que tem a articulação da boca, como se fosse um marote, e a base dela é construída a partir de como se fosse um cabide, né? Então ela também é em meio corpo, né? E o braço do ator complementa ou faz o papel do braço do personagem. Então há, digamos, uma espécie de simbiose, também não sei se seria a palavra, mas de mistura entre o boneco e o corpo do ator. O Fefe foi refeito algumas vezes. Ele tem partes que são acopladas umas nas outras e que em poucos segundos assim o manipulador pega uma caixa que não tem expressividade nenhuma e acopla as outras coisas. Então essa é uma coisa que tu tem que ter, uma coisa resistente, segura, que enganche fácil, que seja fácil de montar, que nunca erre, que tenha um registro. Esse é um boneco mais complexo do ponto de vista da manipulação, porque precisa ter uma interação sempre entre ambos manipuladores. Então são cenas bem marcadas, que são repetidas e que possibilitam essa manipulação em dupla. Como há uma interação entre a pessoa que cria e constrói e aquele material, e aquele objeto que tem uma certa autonomia sobre aquele construtor. Então há uma espécie de interação entre essa habilidade do escultor, essa expressividade e o próprio objeto. A principal questão é compreender antes, respeitar essa dinâmica da linguagem e depois ter paciência num processo de faz, desfaz, melhora, troca materiais até finalizar eles. Isso demora às vezes alguns meses.